Olá, começa agora o especial Rádio em Revista Jornal da Rede Alesp. Um resumo das principais entrevistas que foram feitas aqui no nosso Jornal Diário, com especialistas de diversas áreas, sempre debatendo temas de importância para todos nós. Saúde, educação, políticas públicas, lazer. Alguns dos assuntos que o Jornal da Rede Alesp leva até você todos os dias. Então vamos a mais uma edição do Rádio em Revista. No ar, Rádio em Revista. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o que nos aguarda em termos de economia, não só no estado, como no Brasil e no mundo também. Para falar sobre esse assunto, o Jeremias Gomes e Tayana Conrad entrevistaram o economista Roberto Dumas. E o alerta foi feito. Em 2021, é preciso se preparar. Vamos ter um orçamento de guerra. O que isso significa? Roberto explica melhor. Acompanhe. Roberto, explica pra gente um pouquinho, qual a influência da nossa economia mundialmente falando. E eu queria acrescentar também o inverso. Qual é a influência nesse tempo de coronavírus, se a gente depende dessa economia internacional ou não? Estamos dependentes mais da nossa economia doméstica. Eu cito isso porque nós tivemos analistas dizendo, olha, depois da Covid, a gente os países vão ter que se reconfigurar e vão ter que produzir mais internamente, porque não dá para ficar dependendo da China para tudo, né? Como é que o senhor está vendo nós temos essa dependência ou não? Veja, em economia, você tem praticamente não, certamente você tem 3 motores de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. Consumo das famílias, que é o meu principal motor de crescimento, investimento, que não cresce, ou seja, só está caindo em percentual do PIB, e exportações líquidas. É bom, nós estamos exportando muito para a China, mas também não é o meu maior motor de crescimento. Então, mesmo que a economia mundial cresça, a gente agradece, muito bom, obrigado, só que a gente tem um mercado consumidor maior que o mercado externo. Por exemplo, algum economista que fala não devo depender da China, permita-me discordar de certa maneira. A gente não pode depender de ninguém unicamente. Por exemplo, fala, mas eu estou só dependendo da China. Sim, mas a culpa é de quem? É deles que compram da gente ou nós que não desenvolvemos outros mercados? E aí também tem outro lado. Eu só comprei da China, é melhor eu produzir aqui dentro. Também não. Isso seria um tapa na cara das vantagens comparativas. Por quê? O problema não está de eu depender e comprar da China. Qualquer administrador financeiro, ele sabe que não pode depender de um único fornecedor, porque um único fornecedor, ele pode quebrar. Se a gente falar de país, ele pode sofrer uma pandemia, ele pode sofrer ataques de terrorismo, por exemplo, Estados Unidos, ele pode ter uma revolução, convulsão social. Então não é questão de eu fazer aqui dentro. Qualquer administrador de finanças falaria, olha, eu não tenho a capacidade de fazer, por exemplo, drilling unit para prospectar o pré-sal, etc. Tá? Então vou desenvolver outros fornecedores. Por que eu não paquerei a Coreia, Vietnã, Camboja, Taiwan? Ou seja, eu fiquei só dependendo de um. E no final das contas é aquela coisa. A gente acaba culpando o carro pelo atropelamento. Não, veja, a China teve o problema e aí você fala, tá vendo? Não dá para depender. Ora, mas isso é óbvio. Não dá para depender nunca, nem na venda e nem na compra de um só. Em relação à venda, é questão de nós estamos abertos quem quiser comprar nossas commodities. E a China que está comprando mais. Não é bom depender, é óbvio. Em caso de eu comprar, aí a culpa é de quem? Nós botamos todos os ovos na cesta da China. A China teve uma pandemia, mas também não é para produzir aqui dentro, porque eu posso sofrer a mesma coisa. Então, faz alguma coisa aqui dentro, pode fazer, mas desde que seja barato e de boa qualidade, porque senão também não adianta, e diversifique, não fique dependendo só da China. Aí você fala, tá vendo, dependi da China. Não, mas a China não botou arma na cabeça da gente e falou, você tem que comprar de mim. Então cabe ao governo brasileiro, às empresas brasileiras, a tentar buscar um outro país como supplier. Então, mas não vamos esquecer, países estão sempre suscetíveis a choques adversos, inclusive o Brasil.
Pois é, e a pandemia mudou muita coisa, mudou tudo, né? Principalmente na economia. Pois não, Tayana? E eu queria saber, né, se o orçamento de 2021, ele pode ocasionar algum comprometimento de investimento em alguma área, e qual seria essa área? Veja, o orçamento de 2021, ele vai ser, nós não vamos ter um orçamento de guerra, né? O orçamento de 2021, esquece o que aconteceu no orçamento de 2020. Em 2020 nós aprovamos o orçamento de guerra e, por enquanto, o orçamento de 2021 esqueça o que nós fizemos em 2020, tá? Vamos pensar que eu tenho que fazer o teto de gastos. O que é o teto de gastos? Veja o que você gastou em 2019, ajuste pela inflação de 2019 e 2020 e faça o orçamento de 2021. É uma maneira de você não furar o teto de gastos. Sem dúvida que ele vai ser menor do que o orçamento de guerra. Então é aquela coisa que a gente está falando. Os prefeitos estão felizes da vida porque tomaram todo esse recurso e agora, aparentemente, quer dizer, não aparentemente, mas anabolizadamente, estão andando com as próprias pernas, porque a receita aumentou, mas essa receita, que nem a gente diz, ela é transitória. Graças ao repasse da União para estados e municípios, sobrou caixa. Mas ano que vem, tudo que está mostrando ou a gente estende esse benefício, esse auxílio emergencial, mas se eu estender, a dívida pública aumenta e nós vamos pedir mais juros, ou não estendemos. Ou seja, então eu estou preso. O problema é o seguinte, sabe, Tayana? O Brasil, eu não estou falando de governo, estou falando de Estado. O Brasil usou demais o Estado. Ele usou demais. Aí você fala, mas você não quer o bem? Veja, ninguém é sete peles que não quer o bem. O problema é aquela coisa, quando você vê que um devedor se torna mais arriscado, você pede mais retorno para continuar emprestando para ele. Ao pedir mais retorno, por exemplo, só um economês aqui, é só olhar a curva de juros. Ela está inclinando cada vez mais. A gente fala, não, mas a taxa de juros está baixa, está 2%. Não, isso está baixa Selic para um ano. Se for 10 anos, a taxa de juros já está 8,40. Então, se eu ver que o governo vai querer fazer um novo orçamento de guerra, por mais que nós tenhamos Deus no coração, se eu estou emprestando dinheiro para o governo, eu vou querer mais juros. Porque eu sei que ele não tem, por isso que é o desespero do governo. Falou, olha, a gente pode até estender, mas o que nós vamos fazer para cortar? Porque não tem jeito, alguém tem que pagar. E quem está pagando não são os bancos. Existe aquela falácia, tribute os bancos. Aí você fala, tá bom, então tributa os bancos. Só que infelizmente ele vai jogar isso no spread bancário. Não tem jeito. Então fica aquela coisa, o que a gente pode mexer que não está engessado? Agora, por isso que tem que ir na PEC, né? Desculpa, pois não. Claro. Nós estamos conversando com o Roberto Dumas, economista, está fazendo uma análise aí sobre o orçamento para 2021, mas eu já quero tratar de 2022 também, seu Roberto, porque é o seguinte, você está em 2021, prefeitos assumindo aí no país todo, e ele trabalha com a arrecadação do ano anterior, enfim, com essa projeção. Mas aí ele começa o ano de 2020 e vai ter que fazer o orçamento de 2021, orçamento de 2022. Se o senhor tivesse uma palavra para os prefeitos, qual seria em relação à prioridade e a pensar que os recursos de 2022 virão de 2021 com uma economia combalida, com talvez dívidas para com o governo federal que foram estendidas, agora vai ser diferente, né? O que o senhor diria para os prefeitos? Sabe o que Jeremias? Por mais que a gente sabe, por mais que seja tecnicamente factível que nós vamos falar, a hora que você pega uma prefeitura, um estado, etc., que está com eventualmente um superávit de caixa, você fica muito animado. Uhum. Você acaba se animando, você fala, olha, vou tentar entregar tudo aquilo que eu prometi. Uhum. É difícil você não ter uma veia estadista. Fala, não, espera um pouquinho. Vamos analisar corretamente, porque aconteceu em 2020, vamos pensar, teve uma turbina que fechou e uma turbina que abriu mais do que aquela que fechou. Por isso que a renda do trabalhador subiu 4%. Essa renda do trabalhador subiu 4%, está possibilitando que outubro, novembro e dezembro, as receitas vão ser maior do que você fala, puxa, parece que eu não tive crise. Agora, se você
vamos supor, Excel, uma planilha de Excel aceita qualquer coisa. Se você ver o que você arrecadou em outubro, novembro, dezembro e jogar para 2021, você vai errar. Porque nós não vamos ter essa arrecadação que aconteceu em outubro, novembro, dezembro para todo o ano de 2021. Porque eu não vou ter aqueles benefícios. Então, muito cuidado ao estabelecer o orçamento baseado no que aconteceu nos últimos meses de 2020. O que a gente diz é o seguinte, olha, esquece um pouco o que aconteceu em 2020, que nem nós falamos. A turbina fechou e uma outra turbina abriu mais ainda. Faça um orçamento base zero. Esquece o que aconteceu no passado e vai dar mais trabalho. Orçamento base zero, esqueça o que aconteceu, analise a economia de forma de prognóstico. Porque é mais fácil você pegar, veja, o que aconteceu em 2020? Foi tanto, joga aí 2% a mais e manda bala. Não é. É um ano atípico que a possibilidade de erro, déficits, e você ficar muito animado com esse excesso de caixa, ou seja, errar é muito grande. Então o que a gente recomenda é, por exemplo, quem sou eu, né, para recomendar, mas nós como economistas, olha, a festa, parabéns, todos foram aqueles que foram reeleitos, mas muito cuidado, porque o orçamento de 2021 e 2022, ele vai ser um desafio enorme, porque nós não estamos indo num voo de cruzeiro. Ah, não, mas eu estou indo no voo. Não, esse voo de cruzeiro é que nem a gente fala, ele é transitório. Nós vamos baixar 5.000 pés no ano que vem. E é bom a gente deixar claro isso. Não, mas se tiver extensão, é que nem a gente fala, se tiver extensão, nós vamos furar o teto de gasto, porque até agora não estamos vendo de onde vai sair receita para aumentar, fazer uma extensão por 3 ou 4 meses para combater a eventual segunda onda do coronavírus. Então, resumindo, o que a gente acha para o município, olha, você vai ter um desafio enorme. Não dá para olhar o que aconteceu em 2020, 2019 e ir para frente. A possibilidade de erro e você entrar num déficit é grande. Mas é que na hora da felicidade você fala, olha, ano que vem a gente vê. É muito cuidado com isso, sabe? Porque quando entra dinheiro a gente fica muito feliz e, como eu disse, a veia estadista de todos os prefeitos, etc., de todo político, né? Fala, olha, eu quero mostrar para que eu vim. E na hora você acaba gastando mais do que veio e toma uma pancada lá na frente, pensa junho. Aí você começa a pensar, qual é o meu motor de crescimento para o ano que vem? Quem vai querer investir? Que nem nós vamos recapitular, a gente tem consumo das famílias, investimento e exportação líquida. Consumo, eu estou umbilicalmente dependente da extensão dos auxílios emergenciais. Mas se não tiver extensão, não tem consumo. E se tiver extensão sem reforma fiscal, que eu acho muito difícil, vai furar o teto. Então eu vou dar dinheiro para a população, mas eu vou tirar com outra mão subindo taxa de juros. Que a Selic também vai subir o ano que vem, já que eu não estou conseguindo vender LFTs, que é o melhor título público para a dívida pública. Investimento. Aí você fala, as empresas vão investir? Não precisa ser economista. É questão de pensar, por que diabos eu vou investir em realmente expandir a minha capacidade produtiva em 2021, se eu ainda estou vivendo em determinados segmentos uma capacidade ociosa, não vou crescer como eu estava achando e o desemprego ainda vai aumentar. E eu não sei quem vai ser o presidente de 2022. Então, pensando de forma financeira, eu falo, eu vou estender para 2022. Aí, pelo menos, eu já sei quem vai ser o presidente. Eu tenho uma noção de quem vai ser o presidente. E aí você fala, tá, e as exportações? Muito cuidado com as exportações, porque tudo aquilo que a gente exportava, é difícil ter um novo aumento. Por quê? Quem são nossos principais parceiros? China. Tá. A gente sabe que, por bem ou por mal, nós estamos tendo um tratamento um pouco belicoso com o meu principal parceiro. Ah, mas tem que ser assim. Não. Eu estou fazendo uma análise pragmática. É aquela coisa, gente. Então quer dizer que eu devo brigar com aquele que mais compra de mim. É só mostrar qual vai ser a consequência. O meu terceiro maior comprador são os Estados Unidos de Biden e a União Europeia. O único debate que teve entre Trump e Biden chamou a Câmara e falou, ou a gente vai ter um problema, ou vocês endereçam um problema da agenda ambiental, ou vão sofrer as sanções econômicas. Isso foi música para a União Europeia. Não, mas a culpa não é minha. Ele não quer saber quem é culpa.
É questão de a gente baixar um pouco o tom e falar, não, olha, estamos certos ou estamos errados, não podemos responder com as vísceras. Porque quando a gente responde com as vísceras, o que acontece? Você chama a atenção do mundo. Se eu tenho um problema ambiental, veja como eu me coloco no meu lugar. Eu não estou dizendo que eu tenho nem que eu tenho. Se eu tenho, chama todo mundo, não vamos sair correndo atrás da ambulância gritando. Falou, olha, eu tenho esse plano. Se eu não tenho, também chama e explica. Não vamos abrir isso ou aquilo falando. Porque, olha só, se a China coloca retaliação em cima das minhas exportações, e muita gente vai falar, mas vai comprar de quem? Sim, talvez 2021 compre da gente, talvez 2022 também. Mas não vamos esquecer que a China já está desenvolvendo outros mercados na África. Então, se a gente acha que nós estamos em berço esplêndido e só tem, da mesma maneira, não podemos depender da China. Eles pensam da mesma maneira. Eu não posso depender só do Brasil. Então, eles já estão desenvolvendo novos fornecedores. Aí, se a China retalha um pouco as minhas exportações, a União Europeia e os Estados Unidos retalham, colocam sanções por causa da nossa agenda ambiental, que é tudo que eles querem, para ajudar o agribusiness dele. E sobrou, qual é o meu quarto mercado consumidor? Argentina. Puxa vida, mas a Argentina está em recessão, não consigo vender carro. Quer dizer, no final das contas, corre o risco de eu estar brigando com todos os meus compradores. Aí eu pergunto, que motor sobrou para eu crescer? Gasto do governo. O governo não tem dinheiro. Então não é questão de torcer. É questão, se eu tiver uma herança estatística, talvez você cresça 4%. Mas, em termos de crescimento real, não deve passar de 2%. Aí você fala, não, mas 2 é melhor que cair 4%. Mas aqueles que estão esperando crescer 4%, a hora que vê que vai crescer 1,5% no máximo, ou 2%, vai ver que a receita que você estava projetando não vai ser tudo aquilo. Por isso que a gente fala, muito cuidado e cautela ao fazer o orçamento. Vamos mudar de assunto e falar agora sobre direito ambiental. Eu separei uma entrevista que o Luciano Teixeira e Júlia Stanzioni fizeram aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp com a advogada Cristiana Nepomuceno de Souza Soares. Ela é mestre em Direito Ambiental e falou sobre a necessidade que todos nós temos em preservar as riquezas naturais e garantir, assim, qualidade de vida. Foi uma conversa muito interessante. Vamos ver? Para começar esse nosso bate-papo, no Brasil, a preservação ambiental é prioridade? A pergunta de $1 milhão, doutora. Ela vale realmente $1 milhão se a gente preservasse, né? Só que ou no mais, Brasil, né? Infelizmente, não é prioridade. Pelo menos nesse momento, não. A gente tem, né, os movimentos que... ambientalistas, né, que queriam que isso fosse verdade, mas infelizmente não. E se o país ele mudasse de ideia, né, ele fosse nessa linha da preservação ambiental, a gente ganharia muito dinheiro por causa da nossa biodiversidade, por causa da nossa estrutura, nossas florestas, né, por causa de tudo. Pois é, o Brasil, né, para quem não sabe, Júlio, doutora, é o país mais biodiverso do mundo. A biodiversidade que tem aqui é de longe maior do que qualquer outro país do planeta, né? Como é que a senhora vê esse momento que a gente está passando e o que a gente pode pensar nesse momento, à luz de 2020, pandemia, de preservação ambiental no nosso país? O que a gente pode fazer nesse momento? Pois é, falando em pandemia, eu tô terminando o Covid, né? Então eu peguei um pouco dessa pandemia. E a biodiversidade nossa, ela é infinita, ela é riquíssima, porque além de eu ser formada em Direito, eu também sou bióloga. E na época da biologia, a gente estudava que ainda tinha espécies aqui que ainda não foram... não tem o nome científico ainda não foram descobertas, principalmente espécies de rãs, né, que são os anfíbios, os menorzinhos, ainda tem muita espécie ainda a ser descoberta. E tem muita espécie também que, assim, como na Amazônia, né, riquíssima, tem muitas espécies que elas servem para as nossas doenças, né, para fazer remédios, perfumes, e serve para muita coisa. E se a gente levasse e valorizasse o meio ambiente, né, a gente ia ter um ganho de mais de bilhões. O risco ia ser bem grande, ia ser uma forma sustentável, porque a gente preservando, a gente
teria menos doenças, a gente teria maior qualidade de vida, a gente teria uma saúde muito melhor. E, doutora, justamente nesse momento de pandemia, né, se tem falado muito de retomada econômica e também no meio ambiental se diz dessa retomada verde. A senhora pode contar, então, para quem está ouvindo, vendo a gente, o que seria essa retomada verde? A retomada verde seria justamente esse investimento na economia, na questão ambiental. Então, se a gente fizesse um exemplo, a reciclagem seria uma das retomadas verdes, né? Você reutilizar as coisas e fazer uma reciclagem, que é prevista na lei da política dos resíduos sólidos. Se o uso de energias renováveis, felizmente o Brasil é um dos países que mais está nessa linha da energia renovável, mas ainda a nossa porcentagem ainda é mínima, ainda é pouca. A gente é um país muito vasto, muito extenso, e a gente pode investir muito nessa questão da energia, tanto solar quanto eólica. A nossa matriz ainda é um pouco da água, né, das hidrelétricas, e a solar ainda tem crescimento, mas assim, a gente está com expansão, o país nosso é solar por natureza, a gente tem o sol na nossa bandeira. Então, a gente poderia incentivar muito nessa questão da energia renovável. E é também um dos 17 objetivos dos ODS, né, que é previsto nos objetivos da ONU, também está a energia solar. Também essa questão do saneamento, né, o saneamento também, ele tem que ser, agora está saindo o marco, né, do saneamento, então ele tem que ser também mais investido. Tem lugares que a gente vê que não tem a mínima rede de esgoto, e numa época de pandemia desse, como que as pessoas moram? Né? É assim, inviável em pleno século XXI. E valorizar nossa biodiversidade e não promover queimadas, né, igual elas foram promovidas, queimando muita parte do que é nosso, valorizar muito essa parte. E o meio ambiente hoje não é só o meio ambiente que, igual eu já ouvi falar, que seria árvore, passarinho e riozinho. Não, o meio ambiente, sabendo trabalhar o meio ambiente com sustentabilidade, que seria o tripé da economia, do meio ambiente mesmo e das igualdades sociais, a gente ia ser um país, assim, uma potência muito grande. Doutora, o que é a geração fotovoltaica e quais são as suas vantagens? A geração fotovoltaica é do sistema fotovoltaico da energia solar, né? Ele é captado pela luz do sol, pelas placas, né? Os módulos de fotovoltaica de energia. E ali foi por uma resolução da ANEEL, e essa resolução da ANEEL, ela permite que essa geração fotovoltaica, tanto a gente pode produzir para consumo próprio, ou então você consome e distribui o excedente jogando na rede. Então, a gente tem muitas casas com telhados, né, com energia fotovoltaica, fazem essa geração distribuída de energia, e aí você consome na sua própria casa e o excedente você joga na rede. Às vezes tem as cooperativas também que você junta, né, e pode usar aquele excedente, né, dentro daquela cooperativa onde são todos cooperativados. E também, por exemplo, se eu tenho uma casa que eu produzo energia solar, eu posso usar na minha padaria, eu posso usar no meu escritório, então eu posso usar aquela energia que eu produzo, que é a energia que é oriunda do sol, né, diretamente do sol. A gente está falando de energia, Júlia, a gente lembra muito da solar, que é muito importante. Nós somos um país, somos o país do sol, a gente é conhecido no mundo inteiro por conta disso também, mas a gente tem um movimento hoje no mercado, inclusive no mercado financeiro, várias empresas, inclusive de fora, estão investindo aqui no Brasil na expansão da energia eólica. Então, a gente tem ali Rio Grande do Norte, vários estados do Nordeste, estão se instalando várias usinas de energia eólica. O pessoal de fora está comprando equipamento já instalado, empresas que já estão aqui. Como é que a senhora avalia essa outra potencialidade? Além da solar, a gente tem energia eólica, né? A gente pode explorar essa energia, a gente tem muito espaço para explorar. Como é que a senhora vê a energia eólica dentro da nossa matriz
outra energia também que tem que ser bem valorizada, porque ela, justamente, a eólica, ela vem do vento, né, do movimento do vento. E no Nordeste é uma região que passa, tem um corredor de ventos, né, muito grande, e aí a energia eólica lá está vindo também com a potência muito grande. E eu sou aqui em Minas Gerais, ela não é tão privilegiada porque a gente não tem esse corredor de ventos que tem no Nordeste. Então, quer dizer, o Nordeste tem sim que incentivar e é mais uma energia que tem que vir para o nosso país, que a gente é muito grande, muito vasto e, como eu disse na pergunta anterior, né, a Amapá-Minas ficou sem energia justamente que a energia que nós temos aqui não dá conta do país inteiro. Então, ela tem que ser, sim, incentivada. E a senhora falou, agora há pouco, sobre essa questão de legislação com relação à energia, no caso, né? A gente estava falando da energia solar, também da eólica, agora nesse momento. Como, então, se conversar com os poderes, com a gestão pública, para que se tenha um pensamento diferente com relação ao uso da energia, de modo sustentável, como a senhora falou bem também sobre a Agenda 2030 da ONU, que fala sobre isso. Como é que a gente consegue unir tudo? Eu acho que a gente une tudo pela educação, né? Educação ambiental, eu acho que ela sim que vai dar margem para todo mundo saber que se usando o meio ambiente e a energia dentro do parâmetro certo, ela só vai reverter em nosso favor. Então, a gente precisa de mostrar, né, para os legisladores que a energia hoje, ela é viável. Aqui em Minas Gerais, a gente tem algumas leis estaduais específicas, né, igual a isenção de CMS, né, para as usinas que vêm para cá, para o Estado. Então, mas só que a gente, em nível federal, a gente teria que ter mais um incentivo nisso, falar com os nossos legisladores nessa esfera federal. A gente tem a ANEEL, né, que é a agência que regulamenta a parte de energia solar, mas ela faz resoluções. E as resoluções, elas não têm obrigatoriedade de lei, né? Elas não são genéricas igual a lei. Então, a lei tem um poder coercitivo que essas resoluções não têm. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre saúde. A Tayana Conrad e Jeremias Gomes conversaram com o médico Oséias Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Em debate, o projeto de lei que cria a obrigatoriedade de fisioterapeutas em UTIs em todo o estado. E o Dr. Oséias falou da importância do trabalho sem interrupção do profissional de fisioterapia no tratamento dos pacientes. Como é realizado, né, o tratamento de fisioterapia com pacientes que estão em unidade de terapia intensiva? Explica pra gente. Em primeiro lugar, o fisioterapeuta se deparando com o paciente crítico na UTI, ele vai prover o diagnóstico funcional da mecânica pulmonar, avaliar trabalho da respiração, complacência pulmonar, várias variáveis fisiológicas que, quando comprometidas, elas exigem uma atenção terapêutica específica, seja na ventilação mecânica ou com outros recursos fisioterapêuticos, visando expansão pulmonar, manter vias aéreas pérvias, sem secreções pulmonares, fazer o trabalho de, muitas vezes, readequação do ato respiratório, inspiração versus expiração. Então, tudo isso contribui para que o paciente permaneça menos tempo na UTI e tenha alta numa condição melhor. Tem, inclusive, estudos demonstrando que há menor mortalidade e menor morbidade, de um modo geral, menos complicações e menor taxa de permanência dos pacientes críticos. Ô Zé, nós temos aqui, como anunciamos no início, falando sobre o projeto de lei 137 de 2020, de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, e ele diz o seguinte: é obrigatória a presença de, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos nas UTIs, né? E aí vai dissertando sobre esse tema. Como é que funciona hoje e qual é o que se pretende mudar com esse projeto que o senhor pôde analisar? Olha, na realidade, essa manutenção do profissional por 24 horas, ela deve ser interpretada mesmo como 24 horas. Uhum. Havia uma disposição do próprio Ministério da Saúde,
com a portaria específica, exigindo a presença do fisioterapeuta nos turnos da manhã, tarde e noite. E alguns hospitais se aproveitaram dessa brecha e ofereceram por algum tempo atenção fisioterapêutica apenas até as 22 horas ou até a meia-noite, e deixando muitas horas em descoberto. A presença do fisioterapeuta na UTI, na verdade, ela se justifica continuamente, porque não tem essa coisa, meia-noite o paciente vai ficar curado, para adoecer de novo às 6 da manhã. E uma situação crítica, é uma situação geralmente de emergência, não pode esperar, sob pena de até comprometer a própria vida do paciente. Então, é bom que fique bem claro que a correção mesmo é que fique 24 horas, o número de fisioterapeuta por leito é razoável, apesar de um pouco exagerado, em vez de 10 leitos, o ideal seria um número menor de leitos, 6 a 7 leitos seria o ideal, porque são pacientes com graves demandas urgentes, demandas que não podem esperar e requerem realmente uma atenção. O quadro clínico do paciente ele se modifica a cada instante. Então, você monitorizou um paciente, a mecânica pulmonar meia hora atrás, agora, se o paciente tiver feito qualquer alteração da sua hidratação ou se reteve um pouco mais de secreções nas vias aéreas, isso já muda esse quadro, aumenta o trabalho respiratório, exigindo adaptações não só no respirador, mas, sobretudo, na condução geral da função pulmonar, que interage com a função cardiovascular e é importantíssima, é essencial para a sobrevida. Tá certo. Oséias, e explica pra gente, então, como a gente pode explicar para quem está em casa sobre esse atendimento mais completo, então, em UTIs pediátricas e adultas, com um profissional lá para atender diariamente esses pacientes? Veja, os pacientes têm várias indicações terapêuticas. Inicialmente, quando o paciente ele tem uma possibilidade de uma permanência superior a 72 horas na UTI, ele já tem, de uma forma bem simples, indicação de acompanhamento fisioterapêutico. Existe uma síndrome chamada síndrome da imobilização prolongada, ou da imobilidade prolongada. Se qualquer um de nós, sem qualquer doença, resolvermos ficarmos acamados, nós teremos acomodação da função pulmonar, da função muscular global, da cognição, enfim. De um modo geral, nós não fomos designados, digamos assim, para ficarmos em repouso. Nós precisamos de movimento. Então, de início, seria a indicação mais superficial, mais óbvia da atenção fisioterapêutica, é exatamente manter movimento. Então, isso aí, de cara, já é uma grande necessidade. Segundo, os pacientes críticos, a grande maioria, mais de 80%, 90%, tem algum comprometimento respiratório. O gerenciamento dessa função respiratória, o fornecimento de oxigênio, o fornecimento de exercícios para melhorar a expansibilidade torácica, abrir os pulmões, favorecer com que o oxigênio entre de uma forma menos trabalhosa e o paciente elimine mais gás carbônico, isso é um processo fisiológico. O fisioterapeuta, na verdade, ele melhora essa dinâmica da fisiologia, a dinâmica do funcionamento natural do corpo, que no paciente crítico está comprometida. Então, são exercícios, são padrões ventilatórios, são manobras diversas de melhoria da função pulmonar. Esse trabalho ele é realmente essencial e indispensável, frisando bem, 24 horas por dia para 100% dos pacientes. Nós não temos em UTI aquele paciente que dispense a atenção fisioterapêutica. Todos, em um maior ou menor grau, têm essa necessidade e apresentam essa demanda. Agora, Oséias, o projeto é para o estado de São Paulo, e como é que você analisa a situação no estado? Existem cidades, assim, as metrópoles são menos afetadas com grandes hospitais ou é uma demanda geral? Nós temos um estudo recente pela Sociedade Brasileira de Fisioterapia e detectamos que não só no estado de São Paulo, mas em vários estados brasileiros, nós vemos que em algumas UTIs o funcionamento acontece de manhã e de tarde, às vezes apenas um fisioterapeuta não residente ou não plantonista, ele faz visitas na UTI, isso é precariedade demais, e como o próprio estado de São Paulo é um estado muito grande, nós temos verificado alguns hospitais públicos e privados ainda sem, digamos, a intervenção do profissional fisioterapeuta 24 horas. Tá? É preciso que realmente, a partir da aprovação desse brilhante projeto de lei, nós tenhamos
assegurada à população que precisa de terapia intensiva, assegurada a sua condição de receber atenção fisioterapêutica na sua integralidade. Agora, Oséias, a proposta também contempla, né, a unidade de terapia intensiva neonatal. Como esse trabalho pode ajudar, então, na recuperação desses bebês que nascem prematuros, para melhor recuperação? Veja, a maioria desses bebês prematuros, eles geralmente eles têm a imaturidade do sistema respiratório, eles têm a necessidade de tratamentos mais agressivos, por exemplo, a instilação de surfactante pulmonar. Eles precisam, o surfactante é uma substância chamada tensioativa que permite com que os alvéolos fiquem mais abertos. Quanto mais imaturo for o bebê, maior é essa possibilidade. Então, os pacientes que têm essa imaturidade, eles têm um trabalho maior para abrir seus alvéolos pulmonares. E o fisioterapeuta, com suas abordagens, suas intervenções, ele consegue favorecer uma série de procedimentos, uma série de intervenções para abrir esses alvéolos pulmonares e permitir com que esse bebê, ele, enquanto no ventilador, ele tenha alguma maturação, digamos, de uma forma mais assistida, e o contrário disso é uma causa muito frequente de óbito. É claro que não são todos os neonatos que precisam de UTI, e sim aqueles complicados, aqueles de maior prematuridade, e todos esses eles requerem realmente uma atenção fisioterapêutica cuidadosa, diuturna ali. Olha, é difícil até você se afastar desse bebê sob pena de termos uma série de complicações. O ventilador do bebê é diferente do ventilador do adulto, os modos são diferentes. Um bebê ele não vai tolerar muito tempo um mínimo de acúmulo de secreção nas vias aéreas, então isso é fundamental. A garantia das trocas gasosas, absorção de oxigênio, eliminação de gás carbônico, são várias as intervenções que favorecem toda essa dinâmica de normalidade, melhorando a sobrevida, diminuindo o tempo de internação, diminuindo possibilidade de complicações. Sob pena de não termos essa possibilidade de atenção fisioterapêutica, essa criança, esse bebê, ele pode sofrer barotraumatismo, ou seja, é como se o pulmão estourasse como uma bexiga de aniversário de criança, né? Um balãozinho desses, de látex, é muito frágil. Então, um pouco de excesso de pressão já pode causar um dano monumental e comprometer a vida e sobrevida desses bebês. Oséias, eu queria saber a diferença da questão da enfermeira e o fisioterapeuta, porque muita gente pode pensar, mas a enfermeira ela não teria capacidade. Qual é o nível de complexidade que um fisioterapeuta estuda em relação à compreensão física, a restauração dos tecidos, dos ossos, enfim, para que ele seja necessário na recuperação, principalmente na UTI, de quem está na UTI? Tranquilo, nós temos acompanhado a formação do profissional de saúde no Brasil. A enfermagem ela tem um papel fundamental, que é o papel de cuidar, o cuidado geral, que envolve não só a higiene, o banho no leito do paciente, a administração de todos os medicamentos injetáveis. O cuidado de enfermagem ele está muito bem definido classicamente nos tratados, e é como se faz realmente no país inteiro. Agora, a intervenção fisioterapêutica, houve uma outra especialização do fisioterapeuta no que diz respeito ao seu mistério profissional, ou seja, cuidar da saúde funcional humana. Então, no mistério da saúde funcional, a gente vê o seguinte, que a função respiratória, a função cardiovascular, a função muscular, elas exigem estudos bem diferentes daquele do colega profissional de enfermagem. O fisioterapeuta estuda cinesiologia, que é o estudo do movimento, ele estuda biomecânica, ele estuda a patologia, ou seja, disfunções, ele estuda clínica. Então, dentro do bojo assistencial do fisioterapeuta, ele tem realmente este preparo focado para promover a saúde funcional. Qualquer disfunção que comprometa órgãos e sistemas com relação à cinesia humana, e cinesia a gente está falando de movimento, a indicação do fisioterapeuta. Houve realmente essa grande evolução nesses últimos 50 anos, no mundo inteiro. Já visitei várias UTIs fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália,
E o papel do fisioterapeuta está muito bem consolidado, não só na questão da assistência ventilatória em si, na monitorização da mecânica pulmonar e como conduzir a mecânica pulmonar desses pacientes. Então, não só recém-nascidos, mas também crianças e adultos. Essa visão respiratória, esse foco no sistema neuromusculoesquelético e suas disfunções é competência não só legal, mas também científica, acadêmica do profissional fisioterapeuta. Prevenção de acidentes de trabalho também é um assunto relacionado à saúde. Para entender melhor quais são os cuidados que tanto trabalhadores quanto os empregadores precisam adotar como medidas de segurança, a Lilian Busato e Jeremias Gomes entrevistaram Ana Paula Kinoshita, engenheira civil e de segurança do trabalho. Acompanhe comigo como foi esse bate-papo. O verão está chegando, né? E um dos cuidados que devemos ter com o ar-condicionado, principalmente nessa época de pandemia, qual seria a prevenção que deveríamos ter referente a isso? Tá, referente a isso, te adianto que a manutenção adequada em todos os equipamentos de ar-condicionado, isso até os ventiladores, porque evita um problema para a saúde. E já adiantando aqui, o ar-condicionado, ele não provoca, ele não vai disseminar o Covid, tá? Isso, conversando com o pessoal da Brava, no qual eu também faço parte, já foi feito todo um trabalho onde ficou claro que ele até ajuda a evitar qualquer tipo de proliferação de doenças, né? Então, eles tendo bem, com uma manutenção assídua, né? Seja mensal, não digo nem mensal, mas anual, ela com certeza vai evitar para que as pessoas não tenham problemas relacionados à parte pulmonar e etc. Ana Paula, a gente está falando aqui das empresas, você falou sobre a CIPA, então já existe toda uma regularização para isso. Agora, o trabalhador doméstico, alguma orientação específica? Sim, no caso, tá, as empregadas domésticas, a diarista, não que seja obrigatório a patroa, isso falando de leis, tá? Não que seja obrigatório a patroa fornecer os equipamentos de segurança, mas é primordial, né, nos dias de hoje, você evitar um problema maior. Por exemplo, um equipamento de proteção individual, o que ele é? Se a pessoa ela trabalha numa residência aonde ela vai ter contatos com já vai ser diário, com produtos químicos, tá? Antes de mais nada, a recomendação é verificar se essa pessoa ela não tem uma alergia, se ela não tem problema, tá? Para evitar um problema ao empregador. E no caso, os equipamentos de segurança que a gente recomenda, de EPIs, seriam máscara, óculos, luvas, uma bota, dependendo de onde vai, né, trabalhar. No caso dos outros profissionais que vêm fazer serviço numa residência, numa obra, também ele tem que estar todo equipado, tá? Porque vai assentar um piso, ele vai ter vai levantar aquele pó, a sílica, que isso causa um problema no pulmão, tá? Então, o ideal é ter a máscara, ter o óculos, todo o equipamento em si, para evitar um problema. Agora, eu queria que você falasse, Ana Paula, a pessoa que trabalha, por exemplo, numa construção civil e ela está sujeita a diversos acidentes, muito mais do que nós que estamos no escritório. Então, a pessoa vai fazer uma solda, né? Tem que ter o equipamento, né? Vai escalar um prédio, as cordas têm que estar boas e tudo mais. Se o funcionário vê alguma coisa que fala, poxa, isso aqui não está muito legal, não está seguro, mas ele tem receio de falar às vezes para o patrão e vai e se arrisca. Por exemplo, no andaime que não tá bom. Existe algum canal de denúncia ou de informação que ele pode acessar? No caso, se é uma empresa já bem conceituada no mercado, uma empresa já diria que já tem ela
ela já trabalha com esse tipo, ela já se preocupa com esse tipo de problema, para evitar esse problema, tá? Então, ela já tem um técnico de segurança do trabalho, ela já tem um profissional que vai ser responsável pela verificação e manutenção de todos esses tipos de equipamentos, né? No caso, como você mesmo citou, na questão de um balancinho. Então isso é primordial numa obra, ter um profissional que ele vai fazer todo esse plano de segurança para evitar qualquer queda, qualquer problema, que isso vai gerar um transtorno para a empresa. Vamos a mais um intervalo e na volta, entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O Especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e vamos começar o bloco falando sobre educação. Eu separei uma entrevista feita pelo Luciano Teixeira e Julie Stanzioni sobre um tema muito importante. O primeiro Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, o CIEBP, inaugurado em uma escola no bairro da Pompeia, aqui na capital paulista, no final de novembro, e que oferece acesso à tecnologia aos estudantes da rede pública. A entrevistada foi Débora Garofalo, que é gestora de tecnologias da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. A gente comentava aqui da importância de se criar esse centro. Então, para quem está ouvindo, vendo a gente pela primeira vez, queria que você contasse, então, sobre esse primeiro centro, como é que ele foi pensado, ele foi inaugurado semana passada. Perfeito. O Centro de Inovação, ele faz parte de uma tríade de inovação da Secretaria Estadual de Educação, que nasce de maneira curricular, com componente de tecnologia e inovação, passa por eventos que a gente tem produzido de tecnologia, como o Movimento Inova, que tem o potencial de reconhecer e valorizar boas práticas de professores e estudantes, e o centro, ele é uma área de experimentação. São 7 salas totalmente voltadas à inovação, com hub também voltados à startup, onde os nossos estudantes e professores, através de um agendamento, eles podem usufruir desse centro e passar por trilhas formativas, como inteligência artificial, robótica, mas também produzir os seus projetos nesse centro. Se eles tiverem alguma coisa que eles estiverem pensando na escola, eles podem usar o centro justamente para prototipar suas peças. É uma coisa totalmente inovadora na área da educação que nós estamos fazendo, e esse centro já tem a capacidade para atender todo o estado de São Paulo. Pois é, e o aluno pode usar quando ele quiser, tem que agendar, como é que funciona essa relação? Ele vai poder agendar quando ele quiser. O que a gente está sempre pedindo é que realmente faça esse agendamento, principalmente porque nós estamos no período de pandemia, então é super importante que a gente não faça aglomerações, e o agendamento então garante que ele possa usufruir do centro de uma maneira bem tranquila. Mas como eu lembrei, são 7 salas, né, e aí nós temos trilhas por essas salas, onde então de uma forma bem tranquila esse estudante pode usar o centro. Nós estamos falando de educação básica, né? Para quem talvez não conheça muito essa área de educação, se você puder falar o que contempla essa educação básica e o quanto é importante para a formação de professores e também dos alunos. Perfeito. A educação básica, ela contempla desde os anos iniciais até o ensino médio. E, especificamente, essa área de inovação, nós estamos atuando desde os anos finais até o ensino médio, né, do aluno do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. E é fundamental que ele tenha esse contato com a cultura digital, mas também com essa área de inovação, para que ele possa, então, usufruir de uma consciência social, né. O que nós estamos trazendo para os nossos estudantes e professores é a oportunidade deles não serem somente consumidores da tecnologia, mas principalmente produtores dela, olhando para essa área de inovação e entendendo que ela é fundamental, principalmente para esse estudante que está deixando o ensino médio e agregando ao mercado de trabalho. Como é que explica melhor para a gente a infraestrutura aí do centro, né? Existem professores, monitores que trabalham no centro para orientar esses alunos, como funciona?
Perfeito. O centro ele está totalmente equipado, né, com equipamentos de ponta. Eu acho que é importante ressaltar que também foi com a ajuda e parceria da iniciativa privada que a gente conseguiu estar mobilizando e construindo esse primeiro centro de inovação. Ele é algo inédito porque o centro ele não contempla apenas uma sala, né, ele contempla 7 salas diferenciadas, que vão desde a estrutura de trabalhar a cultura maker, programação, robótica, mas também modelagem e fabricação digital. E o que a gente traz de novidade para esse centro é ter um hub, então, onde a gente vai poder fazer mentoria, mas também abrir editais para as startups possam contribuir com soluções à educação. E lá nós formamos, então, professores da própria rede estadual, foi aberto um processo seletivo para que esses professores pudessem participar. Atualmente nós temos 9 professores, mas a ideia, principalmente esse pós-pandemia, é que a gente aumente esse quadro para até 27 professores dedicados ao centro de inovação, para que os estudantes e professores que vão até esse espaço possam usufruir, tendo uma mentoria especializada. E é importante ressaltar, então, que esses professores que hoje estão se dedicando ao centro de inovação com dedicação exclusiva, eles passaram por um processo longo de formação para poder estar atuando dentro do centro de inovação. Débora, é importante a gente ressaltar que o Centro de Inovação, ele funciona no prédio da Escola Estadual Professora Zuleika de Barros Martins Ferreira, na Pompeia, aqui na capital paulista, então mostrando que esse Centro de Inovação está numa escola estadual, talvez levando para muitos alunos que não teriam esse acesso com facilidade à inovação, tecnologia em casa. Eu queria que você falasse desse aspecto, por favor. Perfeito. A escola ela foi escolhida por ter alguns espaços ociosos, e é importante, eu acho, que a gente trazer uma mensagem que a gente não quer fechar essas escolas, mas transformá-las realmente em potenciais centros de inovação. Esse é o primeiro centro de 15 centros que serão construídos em todo o estado de São Paulo, né, onde o professor na sala de aula, então ele já tem ali uma diretriz de trabalhar com tecnologia e inovação, e não só o professor dedicado à tecnologia e inovação, porque a tecnologia ela precisa ser vista de uma maneira transversal dentro do currículo, principalmente do currículo paulista, mas o Centro de Inovação, ele vai atender tanto os estudantes que ali já estão no Zuleika por agendamento, mas também toda a rede estadual de São Paulo, para justamente que todos os estudantes possam ter acesso à inovação, a idealizar os seus projetos, mas principalmente num ambiente em que professores e estudantes vão estar sempre aprendendo juntos para inovar. Qual que é a importância, né, desse tipo de ensino hoje para os estudantes e para o nosso país? Você acha que a gente tem uma grande capacidade de ser produtor de conteúdo para o mundo, ao invés de trazer de fora para cá? A gente consegue, trabalhando isso na educação, a gente pode levar aí a conquistas aí dos estudantes no futuro, quando eles virarem profissionais e tal? Sem dúvida nenhuma, né? Através do Movimento Inova, a gente já viu a importância dos nossos estudantes trabalharem com essa questão de inovação. Nós temos estudantes que já produziram inteligência artificial para movimentar uma cadeira de roda, estudantes pensando justamente nesse período de pandemia, produzindo programas justamente para reconhecimento facial. Então, nós temos uma gama muito grande que esse centro de inovação é fundamental para potencializar essas ações, mas principalmente também dá oportunidade para os estudantes, principalmente para aqueles que não têm tanto acesso, né, poder estar utilizando e inovando realmente, entendendo que a tecnologia ela é fundamental para os dias de hoje. Para o nosso país, é fundamental que a gente comece a investir em inovação. Acho que a pandemia ela trouxe muito esse cenário que é necessário, esse investimento em inovação. E aqui no estado de São Paulo, então, a gente começa a caminhar por essa linha, entendendo que os nossos estudantes nasceram nessa era digital e que é preciso, sim, fazer esse casamento com a educação e com a cultura digital para que os nossos estudantes possam cada vez mais criar, inovar e entender que o século XXI exige, assim, como competências, essas resoluções de problema, mas também a empatia, a colaboração, muitos advindos desse processo de tecnologia e inovação. E Débora,
pegando essa sua última fala, esse gancho, né, no sentido, os estudantes de hoje, eles já estão nesse meio inovador, nesse meio tecnológico, né, e nem todos teriam acesso a isso se não fosse também iniciativas como o do governo do estado de São Paulo, desse primeiro centro de inovação de educação básica, porque a gente pega muitos colégios particulares, até colocam ali nos seus currículos essa cultura maker, robótica, inovação. Muito se falou também nesse momento de pandemia da distância de ensino de educação pública e educação privada, né? E agora se tem um centro para colocar de novo esses alunos, talvez num patamar um pouco mais próximo. Eu queria que você falasse desses dois lados, por favor. Bom, é super importante, né? Quando a gente olha a educação brasileira como um todo, a gente precisa entender que 86% dos nossos estudantes estudam em escolas públicas e que é preciso diminuir essas distâncias, né? Eu mesmo passei como professora por um reconhecimento extremamente internacional, levando um trabalho nosso ao nível mais alto do mundo ano passado com o Global Teacher Prize. Né? Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar para essas novas tecnologias, elas chegaram para ficar, e é fundamental que cada vez mais a gente crie oportunidade para que os nossos estudantes possam potencializar essas ações, mas principalmente possam vivenciar na educação tudo que a tecnologia proporciona. Então, é fundamental que a gente comece a criar e diminuir essas desigualdades, entendendo que os estudantes das unidades públicas têm também esse mesmo direito de estar almejando esses espaços da sociedade que muitas vezes são beneficiados somente pelos estudantes das escolas particulares. Então, o que a gente está fazendo aqui no estado de São Paulo é justamente levar a inovação, mas principalmente desmistificar o que é esse uso da tecnologia, utilizando ela a favor do ensino-aprendizagem. Pois é, eu queria exemplos práticos, né, dessa aplicação. O que vocês já conseguiram? Que histórias de sucesso? Você falou de uma aí. O que a gente tem de histórias de sucesso aí do uso da tecnologia, principalmente nas escolas públicas? O que você pode contar para a gente? Bom, como eu comecei comentando, né, a gente, desde o ano passado, a gente vem fomentando inovação dentro da rede estadual de ensino, através de uma tríade de inovação, então ela perpassa por esse currículo, né, onde os estudantes já estão tendo acesso a essa tecnologia, trabalhar com cultura maker, trabalhar com cultura digital, educomunicação, porque é muito importante trazer toda essa vertente. Então, desde o ano passado, a gente fez algo inédito no estado de São Paulo, né? Foi a primeira vez que nós realmente fizemos um evento voltado à tecnologia e inovação, mas que também fosse associado aos seus projetos de vida. O ano passado nós tivemos 4.000 estudantes e professores dentro da Escola de Formação da EFAP, podendo trazer, então, o que eles já tinham produzido, e dentro desse cenário a gente pôde constatar a importância dos nossos estudantes estarem envolvidos com tecnologias e principalmente atuar dentro da sociedade. Muitos deles produziram soluções na época para resolver problema da dengue, resolver problema do lixo, né, que a gente sabe que o lixo é um problema, é uma questão latente ainda dentro da sociedade, mas também olhando para essa questão da acessibilidade, como eu comentei. Esse ano, então, mesmo estando na pandemia, a gente colocou pelo Centro de Mídias de São Paulo o Movimento Inova, onde nós tivemos acesso a mais de 1 milhão de pessoas, professores, estudantes, com 26 horas de inovação, com uma programação voltada à inovação, com grandes nomes da educação, e onde, novamente, então, os estudantes, entre 3 categorias, o Hackathon, a Mostra Interativa de Robótica e a Feira de Ciências, puderam apresentar os seus trabalhos, muitos deles voltados para esse período de pandemia, porque é importante estar trazendo para os estudantes, então, problemas reais, para que eles possam estar solucionando. E foi feito isso nas escolas, onde, então, a gente viu trabalhos maravilhosos, pensando em distanciamento social, mas pensando também, utilizando a inteligência artificial já para resolver soluções do dia a dia, pensando nesse período de pandemia. E agora, então, o Centro de Inovação é um espaço para todos, para que os estudantes possam aperfeiçoar esses trabalhos, então, que já existem dentro da rede estadual, utilizando a inovação a serviço da educação.
E para encerrar o programa de hoje, vamos falar sobre a alimentação das nossas crianças. Esse foi o tema da entrevista que o Jeremias Gomes e Tayana Conrad fizeram com a nutricionista Juliana Nabarrete, especialista em pediatria da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Em pauta, o Programa Estadual de Alimentação Escolar. Vamos falar de comida, maravilhoso, né? Só que quando eu converso com o nutricionista, depois da conversa eu fico um pouco triste, porque sempre vocês mandam a gente comer menos, né? Então, mais adequado. Mas isso é símbolo de saúde também e mais bem-estar, não é, doutora? Isso. Na verdade, sempre que a gente fala de nutrição, a gente não precisa ter medo e achar que eu vou comer menos. Na verdade, é entender o que a gente come para conseguir fazer boas escolhas. Agora, Juliana, vamos deixar o Jeremias contente e vamos falar das crianças, então, que é para ele não ficar triste. Qual a importância de uma alimentação balanceada, então, para o desenvolvimento de uma criança? Antes, eu só queria contextualizar rapidinho, Juliana, desculpa porque aqui a gente está falando de um projeto questão de um projeto de lei que foi aprovado recentemente, né, na Assembleia Legislativa, sobre estabelecer na rede pública uma rede de alimentação mais saudável, né? A gente vai contextualizar daqui a pouquinho, mas, por favor, com a sua resposta. Tá. Bom, para a criança é importante a gente ter uma alimentação balanceada para contribuir com todo o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, todo o crescimento físico, né, peso, estatura, como desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicológico. Então, a alimentação ela contribui com nutrientes que vão ajudar a criança nesse desenvolvimento. Por isso que é importante ter essa atenção especial para a alimentação da criança. Agora sim, eu encontrei aqui. O que acontece? Esse projeto, não sei se a senhora teve acesso, é o projeto de lei 891 de 2019, de autoria da deputada professora Bebel, do PT, né? É um projeto que diz o seguinte: assegura o pleno cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. A gente sabe que muitas vezes a molecada vai lá, na hora do intervalo, corre na cantina e dá-lhe um salgadinho, dá-lhe uma bolacha, né? Então, é por isso que a gente trouxe a senhora aqui para explicar o que é um alimento processado, ultraprocessado, e o que a gente realmente deveria comer, que seria o quê? Um alimento in natura, enfim. Isso, né? O Guia Alimentar da População Brasileira, ele dá as bases das orientações para a gente montar até orientações tanto na clínica, quanto a gente fala de cantinas, de restaurantes, enfim, né? O que o guia mostra para a gente, né? Que a base da nossa alimentação, ela tem que vir de alimentos in natura, então frutas, verduras, legumes, alimentos minimamente processados, que são aqueles que não têm um acréscimo de nenhum tipo de ingrediente, então, por exemplo, um arroz e um feijão, né? Depois disso, a gente tem alimentos processados, que são alimentos que têm acréscimo de algum ingrediente, então uma gordura, sal, açúcar, para preservar, assim, digamos, um pouco das características, né, atuais desse alimento, e os alimentos ultraprocessados, que além de ter esses ingredientes culinários, como sal e açúcar, eles têm outras substâncias, como estabilizantes, conservantes, né, para aumentar, assim, digamos, o tempo de prateleira deles, né. A industrialização da alimentação, ela foi uma consequência, assim, como a questão que a gente tem da industrialização como um todo, né, do crescimento populacional, mas hoje em dia a gente acaba tendo uma inversão aí, né? Eu tenho mais acesso a alimentos ultraprocessados do que alimentos in natura e minimamente processados. Então, essa a questão e, digamos assim, a grande diferença entre eles é esse grau de processamento que existe. Agora, Juliana, a proposta, né, que cria o Programa Estadual de Alimentação Escolar prevê a diminuição na aquisição de alimento ultraprocessado, que são esses que a gente estava falando agora, no ambiente escolar, né? E começa restringindo em 30% os recursos destinados a esses alimentos, mas a meta é chegar a 10% em 4 anos, né? Qual é a relevância de incentivar um estilo de alimentação mais saudável nas escolas e diminuir a oferta de industrializados? Quando a gente fala disso na escola, a gente está propiciando um ambiente mais saudável, né? Muitas das crianças de ensino de rede pública, a escola é o único local do qual elas têm acesso à alimentação.
né? É uma população que vive numa situação de insegurança nutricional muito grande e que, querendo ou não, com a questão agora atual da Covid-19, essa insegurança alimentar ela está muito mais agravada, né? E quando a gente fala de insegurança alimentar, não é simplesmente proporcionar uma refeição. Aí eu pensar qual é esse alimento que eu vou proporcionar para essas crianças, né? Devido até o modelo, muitas vezes, de produção da alimentação nas escolas, se utiliza uma quantidade maior, então, por exemplo, de carnes já ultraprocessadas, muitas vezes, por exemplo, misturas prontas por uma produção de purê, produtos já ultraprocessados, com uma quantidade muito acima de sal, de gordura, que essas crianças elas precisam para a faixa etária, né? Então, quando a gente muda isso, eu vou proporcionar um alimento nutricionalmente adequado para ela, eu vou conseguir cuidar dessa insegurança alimentar do qual essa criança está inserida, e essa criança muitas vezes ela vira esse agente de mudança dessa informação em casa com a família. Agora, então a gente está falando aqui sobre esse projeto de lei da deputada professora Bebel, que trata da alimentação balanceada nas escolas. E eu queria então, Juliana, para você explicar para a gente o que faz no nosso organismo um alimento in natura e o processado e o ultraprocessado, né? Ele vai demorar mais para ser digerido, enfim, né? Qual é o impacto de você, em vez de comer uma maçã no intervalo escolar, comer lá um pacote de salgadinho? Tá. Interessante essa comparação entre a maçã e o pacote de salgadinho, porque a gente fica muito fica claro a hora que a gente consegue explicar, né? Se eu pego um produto muitas vezes ultraprocessado, eu vou ter uma quantidade elevada de gordura, de sal, falando do salgadinho, que a gente sabe que é um produto comum no dia a dia, né? Que fique bem claro que talvez ele não seja um alimento proibido, né? A gente não vai, assim, eliminar totalmente, mas eu preciso entender que ele não precisa ser a minha primeira escolha e que talvez a escola é esse ambiente de mudança que a gente precisa. Então, essa criança ela vai consumir uma quantidade de gordura e de sal muito grande, que não vai ter uma utilidade no corpo dela, para ajudar nas funções vitais. Então, ele vai ali, muitas vezes, começar a propiciar no organismo um ambiente para o desenvolvimento de alguma doença crônica, como um diabetes, estimular, às vezes, um aumento de peso, então, uma diabetes. Hoje em dia, a gente tem um crescimento vertiginoso da questão de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, em crianças, né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho e ver o quanto que a gente pode contribuir para isso, né? Se ao invés do salgadinho, por exemplo, eu propiciar até mesmo um sanduíche preparado na escola, por exemplo, um pão com queijo, ou até mesmo uma fruta de lanche, eu vou estar propiciando diferentes nutrientes para essa criança nesse momento e contribuir com esse desenvolvimento dela, né? Então, a gente sempre fala, não posso deixar de lado, por exemplo, um carboidrato, porque é um nutriente importante para a criança, principalmente em estado escolar, né, em idade escolar, para eu até muitas vezes estimular, né, a concentração dela. Só que não é qualquer tipo de carboidrato. Entre o carboidrato de um salgadinho ou um pão com queijo, um pão com queijo acaba sendo uma melhor opção, porque eu consigo dar ali uma diferenciação de nutrientes para ela nesse momento, que vão contribuir melhor do que uma sobrecarga, digamos assim, de gordura e de sal. É importante falar também, né, Jeremias, que algumas escolas, elas já têm esse cuidado em avisar os pais que não pode levar na lancheira certos alimentos, né? E eles incentivam aí que em casa também a gente faça isso. Embora a gente está passando por um momento bastante complicado, eu que tenho filho em casa posso falar, essa comparação da maçã. Não, eu fico pensando assim, eu não vejo propaganda assim, olha que maçã maravilhosa, olha que laranja. Então a luta, eu não tenho filhos, de vocês, com toda essa propaganda, poder colocar na lancheirinha e falar, olha minha filha, né, vamos nas frutas, na verdura, esquece um pouco o salgadinho que você vê na propaganda. E usando essa comparação da maçã e do salgadinho, a gente passa em casa agora, nesse momento de pandemia, as crianças muito ansiosas.
pela situação de, mamãe, tá bom, eu como a maçã, mas depois eu vou comer o salgadinho. E aí, como que você sai dessa, né? Agora, voltando aí ao nosso... Eu acho que até... Pode falar. Desculpa, Diana, mas acho que até é uma questão de talvez mostrar isso, que tem hora para você consumir os dois, né? Então, olha, agora aqui nessa refeição é importante a gente comer uma maçã. No outro dia, num próximo momento, você pode comer esse salgadinho ou pensar assim quais são as melhores formas, né? Uma coisa que o Jeremias falou foi muito importante, que a gente não vê uma propaganda sobre como essa maçã é importante. A gente tem uma falha aí, até uma questão assim de uma política pública de uma educação nutricional. Então, como trabalhar essa alimentação, como difundir, inserir alimentos in natura e minimamente processados para a população e para a população de criança até idosos, como eles inserirem isso, né? Então, a gente tem essa lacuna aí, né, para trabalhar, né? E nem sempre é tão fácil a gente trabalhar pontualmente em escolas, a gente faz esse trabalho em escolas, faz esse trabalho em hospitais, em consultórios, mas tem essa questão também da divulgação na grande massa aí, a gente tem essa lacuna. O programa especial Rádio em Revista Jornal da Rede Alesp chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.